Fred, cafajestagem, vergonha e estelionato eleitoral. Antes de tudo, é preciso lembrar que não se faz crítica pela crítica e nem se retira aqui o mérito de Fred quando foi prefeito da cidade, de 2005 a 2008. É verdade que Carlos Frederico de Lemos Moreira Lima, o Fred, foi um prefeito muito melhor do que Sérgio Miranda e Joelma Duarte juntos. Fred fez em Panelas em 4 anos o que esses dois não fizeram em quase 20. Isso é um fato. Agora também é fato que Fred nunca ganhou eleição em Panelas. Sérgio foi quem o elegeu. Também é fato que Fred é um péssimo político. E ele prova isso toda vez que aparece dentro das campanhas ou desaparece fora das campanhas. Outro fato inegável é que seus discursos são desconectados da realidade. Ele fala como um descerebrado e defende absurdos que eu quero crer que seja por obtusidade. Porque se ele fala com consciência, se sabe o que está falando, então sinto muito. Mas não passa de um mau caráter. A primeira coisa que o leitor tem que perceber é o quão democrático este site é, pois permite que alguém que desapareceu do cenário político municipal por quase 2 anos tenha espaço. Se dependesse de mim, não teria conversa. Eu mandaria ter vergonha na cara e votar depois das eleições. Daria uma coluna para um indivíduo e veria se ele tem culhões para passar 2 anos escrevendo semanalmente sem falhar, como faço há quase 5 anos. Pois é, no dia 5 deste mês, Fred escreveu mais uma de suas mensagens para este site. Vamos mudar, você tem esse poder. Essa foi a mensagem que o ex-prefeito Fred publicou sobre política. A pergunta é, como é que alguém que cometeu e ainda comete o mesmo erro há tanto tempo pode falar em mudança com tanta propriedade? Eu confesso que toda vez que Fred fala na rádio ou numa matéria, perde um pouquinho do pouco de respeito que eu, como eleitor, ainda tenho por ele. A primeira crítica é a de sempre. Ele desaparece e reaparece novamente em pré-campanhas ou campanhas eleitorais. Parece até a Marina Silva. Se não, vejamos. Fred enviou uma mensagem para este site que foi publicada no dia 5/9 de 2018. Ótimo. Mas a última vez que ele tinha tido o mesmo comportamento foi no dia 18/5 de 2016. Não foi coincidência o fato de ter sido em ano de eleição. Alguns inocentes da política municipal podem até dizer que deve ter outra explicação. Tudo bem. Nós acompanhamos, por exemplo, durante a semana passada, a Operação Tapa Buraco, na PS 158. O próprio Clodoaldo Magalhães confessou que a última vez que tapou o buraco foi há 3 anos atrás, curiosamente também próximo da campanha. Na época tiveram até divergências, pois o desgoverno municipal queria assumir como a obra sendo sua e a oposição dizia que aquilo seria uma resposta à sua demanda. Isso tudo fora o fato de que o próprio ex-prefeito do município, em vez de pedir desculpas e reconhecer o fato, me disse categoricamente numa conversa privada que o importante é que ele fez. Se o sujeito age de maneira mal criada com alguém que sabe que tem conhecimento, imagina o que é que não diz para um cidadão comum que desconhece boa parte das atividades politiqueiras. Para piorar, nosso ex-prefeito, que se diz da oposição, e deve ser mesmo, porque assim como a oposição, aquela sempre colocada entre aspas, ele some fora das campanhas, começa a frequentar a rádio de Cupira com mais frequência do que se entende como razoável. E devido a seus comentários nesse veículo arcaico de comunicação, nasce aqui a segunda crítica. Fred voltou à rádio na segunda-feira, dia 10/9 de 2018, para desobedecer aquela velha máxima que diz que muitas vezes é melhor ficar calado e deixar que todo mundo pense que você é um idiota, em vez de abrir a boca e acabar com a dúvida. Então vejamos. Logo no início ele já dá uma fora quando diz, abro aspas para Fred, eu costumo dizer que independência como fato histórico aconteceu, mas ela é uma coisa que nós temos que permanentemente estar conquistando, fecho aspas. Se ele costuma dizer isso, deveria pensar no que está dizendo, porque isso é uma frase velha, pré-fabricada e só repetida por quem não raciocina sobre o que está dizendo. Porque é óbvio que ninguém luta para conquistar algo que já tem, se luta para manter a conquista, aí já é outra conversa. O fato histórico aconteceu e não precisamos mais lutar para conquistar a independência, apenas para manter a independência ou aquilo que na ciência política nós chamamos de soberania. Nossa independência social e política, que é o que ele quis dizer, obedece à mesma regra. Uma vez conquistada, deve ser mantida. Não se conquista algo que já se tem.
Depois veio para piorar sua opinião sobre o Bolsonaro. Deixou claro que o ex-prefeito não só repete o que ouve, como não pensa no que está repetindo. Segundo ele, abro aspas, Bolsonaro representa o que há de mais atrasado na política do país. Representa a repressão, representa a violência, o desrespeito à mulher e o desrespeito aos gêneros. Fecho aspas. Em primeiro lugar, Bolsonaro não representa a repressão porque se submeteu ao processo eleitoral pelas vias democráticas e nunca pregou violência gratuita. Ele prega a legítima defesa e a repressão ao crime com força maior do que aquela empregada pelos criminosos. Tanto é que já foi cuspido e esfaqueado, e não revidou em nenhuma das situações em que foi vítima, mesmo quando daria para revidar. Depois falou que não poderíamos adotar um sistema autoritário. Até agora eu não vi o presidenciável Jair Messias Bolsonaro falando ou pregando o autoritarismo. Vi ele pregando o liberalismo econômico, a legítima defesa, a disciplina nas escolas, a não sexualização das crianças em sala de aula e etc. Posso concordar ou não com essas ideias, mas não posso rotular alguém com projeções minhas sobre essas colocações. E pior, ele disse que se opunha a gente, abro aspas, que nega a independência do país, fecho aspas. Essa parte está tão deslocada da realidade que não tenho nem como comentar. Depois disse que na sua reeleição foi vítima de ataque à faca. Eu não me lembro disso ter acontecido, sinceramente. E que o vice dele tinha recebido 7 tiros no carro. Fato que também não lembro de ter sido noticiado e ficaria até agradecido se alguém me mostrasse uma foto ou algo que me informe do ocorrido. Quando eu pensei que já tinha chegado no limite das bobagens ditas no programa de rádio, ele diz que, abro aspas, a verdade muda de acordo com a situação. Fecho aspas. Ainda bem que está gravado, minha gente. Eu mesmo ouvi 5 vezes para confirmar se foi isso mesmo que ele estava dizendo. E ele de fato disse: não, Fred, as verdades são imutáveis. As situações é que mudam, homem. Um arquiteto deveria saber que fundamentamos tudo em verdades universais, aquelas que já encontramos. E a luta é justamente para chegarmos a esse denominador comum. As coisas caem para baixo e até agora não, pelo menos que eu saiba, não tivemos nenhuma exceção. Então essa verdade universal é o que fundamenta os cálculos e as leis da física para levantarmos prédios, por exemplo. Se as verdades mudassem de acordo com as situações, nós viveríamos num caos sem esperança de construir nada. Um arquiteto deveria saber disso. Aí, novamente falando na rádio, ele disse a verdade quando disse que levou o sistema de telefone celular para panelas. Sérgio Miranda dizia na época que era impossível por conta das serras. Mas depois Fred se empolgou e mentiu um pouquinho. Especialmente quando disse que levou o Wi-Fi para a praça da cidade. Até porque durante seu governo, a tecnologia ainda não tinha chegado em panelas. Ela foi inventada em 1997 e só chegou ao Brasil em 2008, junto com os dispositivos de sistema Android. Panelas tinha internet, isso é verdade, mas por cabo. Aí, aproveitando que estava fora de si, ou no fantástico mundo da maionese, ele continuou viajando dizendo que, abro aspas para ele, não podemos baixar a cabeça e negar a importância de Lula para o desenvolvimento da nossa economia. Temos que homenagear o Lula votando no candidato indicado por ele. Fecho aspas. Em primeiro lugar, a dívida interna praticamente triplicou no governo Lula. Em segundo lugar, o governo Lula foi o responsável por institucionalizar a corrupção no país. Isso sim é inegável. E em terceiro lugar, ninguém tem que votar em quem é indicado por outro político. Tem sim que analisar a indicação e se notar que essa indicação foi um péssimo prefeito de São Paulo, por exemplo, com ideias ruins e gestão pior ainda, dizer: sinto muito, amigo Lula, mas dessa vez eu não estou contigo. Achou que não tinha como piorar, caro leitor? Enganou-se. Ele tem mania de falar que não tem projetos individuais, mas de grupo. Como se nesse país não se unissem em grupos para facilitar projetos pessoais, né? Observe a Operação Lava Jato e perceberá que foi em grupo que saquearam o país. Projetos individuais às vezes podem ser melhores. Em grupo também se rouba, Fred. E para concluir e piorar, ele diz que apoia Paulo Câmara, porque ele discordava até de ontem. Lula para presidente, ou quem o Lula indicar, óbvio. E piorando tudo, Humberto Costa, outro investigado por corrupção.
Eu não analisei cada ponto porque foi muita besteira para um vídeo só. Fred conseguiu tomar o recorde até mesmo da Joelma Duarte e só não tirou o Sérgio Miranda porque incoerência é a especialidade do coisa. O fato é que a oposição panelense consegue ser tão ruim quanto a situação. Que a única saída para o povo de Panelas é o investimento em si mesmo e não na esperança de que gente que apoia corrupto, condenado e lavador de dinheiro vai ajudar o povo. Fred se alia a Paulo Câmara, que não cumpriu nenhum por cento das promessas que fez. A Humberto Costa, que não trabalhou um só dia pelo povo, mas apenas para defender a corrupção e seus agentes e o apoio incondicional de indicação de quem investiu fora do país em detrimento do nosso povo, no mesmo dia em que falou de independência. Fred Moreira Lima, calado, é um grande poeta. Pierre Logan, para o panelaspernambuco.com.